Oi gente, meu nome é Júlia. Muita gente me conhece como Kaori. E eu não sei como começar esse vídeo, mas o vídeo de hoje é sobre testemunho. Eu sei que não é um conteúdo que eu tendo a gravar, porque eu falo geralmente sobre vlogs. Não que eu tenha muito conteúdo aqui, mas os conteúdos que eu postei é sobre vlog. Mas hoje eu vou falar sobre o meu testemunho, como eu aceitei Jesus. Eu vou começar do começo explicando tudo. Vocês vão entender, em nome de Jesus. Eu não sei como começar um vídeo desse. Nunca expliquei meu testemunho pra ninguém. Acho que eu nunca cheguei a contar pra ninguém tudo que eu vivi até chegar aqui. Mas é bom porque a gente lembra das coisas que o Senhor já fez na nossa vida. E aí a gente se torna cada vez mais grato. E vamos começar aqui. Eu vim de uma família cristã. Os meus pais não vieram de um berço cristão. Eu também não vim de um berço cristão. Mas logo em 2018, 2019, eu comecei a frequentar uma igreja. E ela ficava a 40 minutos de onde eu morava. E por muito tempo eu frequentei essa igreja. E nesse meio tempo onde eu frequentava essa igreja, eu tinha lá os meus 10 anos. E eu ia pros negócios dos pré-adolescentes, sabe? Eu ficava na salinha dos pré-adolescentes. E num desses dias eu aceitei Jesus. Eu não lembro muito como foi esse dia, mas hoje eu não considero esse dia como realmente o dia que eu aceitei o Senhor. Porque eu vou contar pra vocês, vocês vão entender o porquê que eu não considero tanto esse dia, mas eu sei que foi um dia especial pra mim naquele momento. E por muito tempo eu fiquei nessa igreja, mas como eu morava muito longe, eu não tinha um contato com alguém, eu não tinha uma liderança e eu não tinha amigos na igreja. Então eu ia pra igreja e ficava sozinha. Então pra mim foi um momento meio difícil, porque apesar de eu gostar de ir pra igreja, eu não tinha amigos lá dentro, mas pra mim era tudo certo, tudo de boa. E nesse momento eu não tinha amigos cristãos e normalmente não tinha uma liderança pra me manter. E quando eu aceitei Jesus, eu tava muito queimando de amor por Deus. E eu lembro de passar muito tempo escutando louvor. E nesse meio tempo eu conheci o K-pop, que foi um negócio assim muito grande na minha vida, um negócio de muita importância pra mim na época. E por eu não ter uma intimidade com o Senhor, eu acabei deixando o Senhor de lado e comecei a focar mais nesse negócio do K-pop, porque era algo que eu tinha amigos que falaram sobre isso, então eu gostava mais, era algo que eu preferia ouvir do que ouvir um louvor. Logo em 2020 foi uma época muito difícil pra todo mundo. Nessa época não tinha igreja presencial, era do online. E eu não me esforçava nem pra assistir o culto, mas eu não deixava de escutar K-pop nenhum dia, gente, era nenhum dia mesmo. Eu amava muito aquilo. E logo em 2021 eu troquei de igreja. É a mesma igreja, só que em outro local. Eu morava em Caxias nessa época. Então a minha igreja abriu uma igreja em Caxias e eu fui logo pra essa igreja de Caxias. Logo quando eu entrei nessa igreja, foi no primeiro culto. Desde o primeiro culto eu já estava servindo na igreja. Então tudo que foi, tipo, o começo de tudo, eu sempre tava lá. No primeiro GC eu tava lá, nos primeiros cultos eu tava lá, no primeiro start eu tava lá em tudo que era o primeiro, sabe? Eu sempre tava lá porque minha família começou a ir desde que abriu. Então a gente teve esse momento em que a gente foi pra essa igreja e a gente ajudou muito lá. E eu creio que também a gente foi ajudado nessa época. E em 2021 eu não tinha uma conexão com o Senhor, uma intimidade com o Senhor. E eu ia mais na igreja porque os meus pais iam pra igreja. Logo nessa época eu tava num momento muito ruim da minha vida, onde eu tava passando por uns problemas internos meus, pessoais. E em 2022 eu ainda tava passando por esses problemas. E essa época era uma época que eu não vivia, não tinha uma intimidade com Deus, eu não tinha um relacionamento com Ele, mas eu vivia uma vida muito ruim, assim, espiritual, e uma vida sentimental muito ruim, porque por muito tempo da minha vida eu tive problema com paternidade, porque eu não conhecia a paternidade de Deus. E por esse problema de paternidade foi algo que desencadeou vários problemas pra mim na minha vida, problemas sentimentais. Então eu sempre fui uma pessoa muito sensível a várias coisas, e isso me afetou muito no momento da minha vida. E logo depois de 2020 eu comecei a ter uns problemas muito grandes internos meus,
E eu acho que foi algo que eu nunca contei pra ninguém, nem mesmo pros meus pais, mas em 2022 eu tive muitos problemas na qual meus pais já percebiam isso, mas de eu ficar sempre trancada no quarto, e eu não gostava de sair do quarto, eu não gostava de... tipo assim, a gente ficava no quarto trancada e era tudo escuro, eu não gostava de luz, eu só saía do meu quarto pra comer e pra ir no banheiro, eu não me comunicava com ninguém dentro de casa. E por muitos dias, assim, muito tempo, eu passei tempo chorando à noite, sabe? Eu esperava que as pessoas dormissem, eu esperava que as pessoas que estavam na minha casa dormissem pra poder chorar. E eu me sentia sozinha, eu me sentia meio que largada naquela época. Ai, gente, calma aí que eu vou chorar de novo. Eu sou uma pessoa que chora por tudo, e se eu continuar falando, eu vou chorar. Mas logo nessa época eu tava passando por um momento muito difícil, na qual em vários dias eu decidia que eu não queria mais viver. Então eu tava passando por um momento difícil, onde eu não conseguia me abrir pra ninguém. Então os meus pais não sabiam do que eu tava passando, mas o Senhor sabia, porque o Senhor sempre está com a gente. E Ele sempre nos vê, sabe? Então Ele sabia o que eu tava passando, mas eu não sabia que Deus sabia. Porque eu não tinha essa visão, eu não tinha ninguém pra me contar isso, chegar em mim e falar que Deus estava me observando. Até que um dia uma pessoa chegou em mim e falou pra mim que toda vez que eu chorava no meu quarto sozinha, Deus estava lá. E toda vez que eu chorava, Ele estava lá comigo, Ele me observava. E que Ele pediu pra eu falar, pra essa pessoa pra me falar que eu não estava sozinha. E que naqueles momentos que eu achava que eu estava sozinha, que eu estava na solitude, que eu não tinha ninguém pra me abraçar, Deus estava lá comigo. Então, no final de 2022, pro começo de 2023, eu decidi que eu queria mudar a minha vida e começar realmente a viver pro Senhor, sabe? A seguir uma vida pro Senhor. Então, eu tinha umas amigas que eram da igreja nessa época, e eu já tinha umas amizades na igreja, então foi muito mais fácil começar a querer crescer a intimidade com o Senhor, porque ver as pessoas na minha igreja tendo intimidade com eles, adolescentes tendo intimidade, me constrangia. Então eu sentia essa necessidade de ter uma intimidade com Deus, e eu comecei a tentar crescer a intimidade com Ele. Nesse meio tempo, em 2023, eu renunciei ao K-pop porque, como eu falei, era algo que eu gostava muito e eu percebi que era algo que eu preferia acima do Senhor. E nesse tempo também, em 2023, eu passei por uns problemas com a igreja, no qual a minha família passava por uns problemas, os meus pais passavam por uns problemas. E eu sempre fui uma pessoa que toma muita dor dos outros, sabe? E eu acabava sentindo o que os meus pais sentiam. Então, esse negócio da igreja ter afetado eles, me deixou muito mal por muito tempo. E nesse tempo, eu pedia pra Deus, pra vocês terem noção, era tão... sei lá, mas eu pedia pra Deus, eu orava pra Deus. Quando tinha culto, dia de culto, eu orava pro Senhor não deixar eu ir pra igreja. Porque a igreja, depois de um tempo, se tornou um fardo pra mim. E eu orava pra Deus pra Ele não deixar eu ir pra igreja. E quando eu não conseguia ir pra igreja, eu arrumava alguma coisa que eu não ia conseguir ir pra igreja, eu faltava o culto, eu orava agradecendo a Deus por Ele não ter me deixado ir pra igreja. Então vocês imaginam como tava a mente de uma adolescente perdida, que só precisava conhecer o verdadeiro amor do Senhor. E que a igreja pra ela era um fardo, sabe? Então era esse o momento que eu tava passando. E eu não gostava de ir pra igreja, era horrível. Pra mim, ir pra igreja nos domingos era horrível, porque teve uma época que a gente só vivia na igreja, era tipo quase todos os dias na igreja, e pra mim eu não aguentava mais, eu me sentia sufocada com aquilo. E começou que virou um fardo, pra mim servir era um fardo, e não deveria ser assim pra ninguém, não deveria ser um fardo pra ninguém. A igreja não deveria ser um fardo, porque a igreja na verdade é pra ser uma família, não um fardo pra uma pessoa. Mas pra mim aquilo ali era um fardo, eu via a igreja como um fardo. E logo no final do ano eu tava me aproximando mais do Senhor, e minha família decidiu se mudar, meus pais decidiram se mudar pra onde eu moro agora, que é na Barra, é 40 minutos de Caxias. Então, pra mim foi um momento muito difícil, porque os meus amigos da escola, eu ia ter que trocar de escola, ia ter que fazer amizade com todo mundo de novo, e eu ia ter que começar o ensino médio aqui, sabe? E eu não queria fazer amizade com outras pessoas, e eu ia ter que trocar de igreja também.
Apesar da igreja me machucar muito naquela época, eu não queria ter que refazer as minhas amizades. Porque o que eu tinha medo era de viver o que eu vivi na primeira igreja, de ficar sozinha, sabe? De não conhecer ninguém, ter amizade com ninguém. Logo quando a gente começou a transicionar de uma igreja pra outra, que é a igreja que eu tô agora, recomeçar, eu não me sentia muito bem na igreja porque eu não queria fazer amizade com o pessoal que tava lá. Por medo mesmo, sabe? De ter que abandonar tudo de novo. Porque eu sempre fui uma pessoa com muito problema de abandono. Ai, gente, eu vou chorar. Eu sempre fui uma pessoa que tinha muito medo de abandono, sabe? Então, ter que trocar de igreja foi, tipo, um baque muito grande pra mim. Porque eu não queria fazer amizade com o pessoal da minha igreja, porque eu tinha medo de ter que trocar de igreja de novo, sabe? E ter que deixar minha vida tudo de novo pra trás. E nesse meio tempo eu tava muito afastada do Senhor, porque a gente tava se mudando e minha vida tava uma loucura. Porque tudo ia ser novo, sabe? A escola ia ser nova e a igreja ia ser nova também. E nesse tempo eu tava muito mal e eu me afastei do Senhor. E minha intimidade que eu tinha com o Senhor foi tudo por água abaixo nesse meio tempo. E minha igreja nova, que ia recomeçar, ela fez um acampamento de carnaval, onde eram os jovens com os adolescentes. E eu sempre fui uma pessoa que ama acampamento, gente. Todos os acampamentos eu tô dentro. Eu sempre topei todos os acampamentos. Então, mesmo não tendo amigos lá, eu falei, cara, eu vou nesse acampamento, sabe? Porque sim, por que não ir no acampamento, sabe? Eu sempre gostei de ir, então eu fui no acampamento. E como eu não tinha uma intimidade com o Senhor, quando você não procura, você não tem fome e sede, não tem uma intimidade com Deus, não tem como você querer viver o sobrenatural com Ele. Se você não tem uma intimidade, você não procura por Ele. Só que eu tava nesse acampamento e teve um dia que foi sobrenatural. As pessoas caíram na unção do riso, as pessoas falavam em línguas e tava tudo sobrenatural, mas eu não senti nada. E nesse dia o pastor tava lá e ele perguntou quem queria ser batizado no Espírito Santo, que era pra ir pra frente e eles iriam orar pelas pessoas. Então ele tava orando e todo mundo foi ali, foi batizado, sabe? Não sei se todos foram, mas a maior parte foi e eu não fui. E não era a primeira vez na qual eu ia na frente pra ser batizada no Espírito Santo e eu não fui batizada, sabe? Em vários acampamentos eu fazia isso, em cultos de adolescentes eu fazia isso, de ir lá na frente. Mas nunca aconteceu. E nesse acampamento eu fiquei muito frustrada, porque eu já tinha uma intimidade com o Senhor, já estava ruim, sabe? Eu já não estava num lugar de intimidade com Deus. Então aquilo ali me deixou cada vez mais frustrada ainda, porque pra mim eu nunca iria viver o que aquelas pessoas viveram. Na minha cabeça eu nunca iria viver o sobrenatural de Deus. E pra mim, aquele negócio de falar em línguas e cair e rir na presença do Senhor era algo que, tipo, não iria acontecer nunca comigo. Eu pensava, isso nunca vai acontecer comigo. Então depois daquele acampamento eu decidi que eu não queria mais viver uma vida com o Senhor. Que eu até poderia ir pra igreja. Gente, eu tô rouca porque eu tô resfriada. Que eu até poderia ir pra igreja, mas eu não iria mais viver uma vida com o Senhor. Logo teve o Next em Rio, que era da minha igreja antiga. Gente, eu vou falar, a minha igreja antiga era a Lagoinha. Não tem problema, a gente não sou mais da Lagoinha, enfim. E aí eu fui, esse Next Rio ia ter. Uma amiga minha que era da Lagoinha Caxias, ela falou que ia, o pessoal da Lagoinha Caxias ia. E eu queria muito ver eles, porque já tinha um tempo que eu não via eles, eu tava com muita saudade. A gente é minha melhor amiga, a Isa, e eu falei, cara, eu vou, mas eu vou pra ver eles e não vou, tipo, pelo culto, sabe? Nessa, um amigo meu, é muito engraçado até falar disso, porque vocês vão entender porque que é engraçado. Mas não, pra mim é engraçado, talvez pra mim seja engraçado, porque eu tenho um humor meio quebrado, mas pra vocês não seja. Enfim, um amigo meu de classe, assim, um colega, ele falou assim, cara, nesse Next Rio, ele ia também, no Next Rio, vai ter o Patrick. Eu falei, gente, quem é Patrick? Mas pra não parecer desinformada, eu falei, cara, que legal, mas fingi que conhecia. Nessa eu fui pro culto e a palavra me impactou muito. E nisso o Patrick pediu pra gente orar, começou a orar pra Deus mostrar a dor que ele sente pelos perdidos, sabe? Doer no nosso coração a dor que o Senhor sente pelos perdidos. Ele fez essa oração várias vezes, essa oração é incrível. É sempre algo sobrenatural que eu vivo com o Senhor. Mas eu tava lá orando e
eu perdi perdão pro Senhor. Porque naquele momento eu percebi que eu nunca iria conseguir viver longe de Deus. Através daquela pregação, através daquela oração, eu percebi. Então, no meio daquela oração, eu pedi perdão pro Senhor. Porque eu tinha decidido que não iria viver uma vida com Ele. E na hora que eu tava orando, assim, eu tava com a mão assim. E eu comecei a tremer. E minha mão começou a tremer. Minha boca começou a tremer. Então eu comecei a falar em línguas. Eu fui batizada no Espírito Santo. E nessa eu comecei a rir muito. E tudo aquilo que eu não vivi naquele dia, naquele acampamento de carnaval, eu vivi tudo aquilo que as pessoas viveram naquele acampamento. Num só culto, tipo, numa só sessão, eu vivi tudo aquilo que o Senhor... tudo aquilo que eu queria e fui frustrada, sabe? Mesmo que Deus não tivesse prometido pra mim que eu iria viver aquilo no acampamento, eu fiquei frustrada, mas tudo que eu fiquei frustrada, eu vivi naquele dia, naquele momento, sabe? Na qual eu pedi perdão pro Senhor por não reconhecer que sem Ele eu não viveria. Tipo assim, pra mim esse dia foi o dia que eu aceitei Jesus. Porque apesar de não ter ido lá na frente e falado que o Senhor é meu único salvador, porque eu já tinha feito isso, eu sei que esse dia foi o dia que eu aceitei Jesus de verdade, porque foi o dia na qual eu realmente percebi que sem Jesus eu não viveria, que eu não conseguiria viver uma vida sem o Senhor. Então, é muito engraçado falar disso. Vou explicar porque é engraçado, porque esse vídeo, na verdade, está sendo gravado por causa do desafio da semana do One Love. O que é o Dunamis One Love? O Dunamis One Love é um braço do Dunamis que tem como visão capacitar adolescentes para pregar o evangelho dentro das escolas. E o mais engraçado é que o Patrick, quem lidera o Dunamis One Love, sabe? Ele lidera esse braço do Dunamis. E quando ele falou sobre... Antes de começar a pregação, ele se apresentou. E ele falou que liderava o Dunamis One Love. Então, quando eu voltei pra minha casa, no outro dia, eu decidi que eu precisava fazer parte do Dunamis One Love. Que eu precisava viver isso e viver sempre o sobrenatural com o Senhor. Uma vida de mais intimidade com Ele. Então, eu fiz o High School Changers e hoje eu faço parte do Dunamis One Love. Hoje eu sou uma lover. E foi assim que eu aceitei Jesus. Esse é meu testemunho. E, gente, é incrível. Se vocês tiverem a oportunidade de fazer o High School Changers, faça o High School Changers e se torne uma love, pra viver o sobrenatural e levar o sobrenatural de Deus pra dentro da sua escola, pra mostrar o amor que o Senhor tem pelos seus amigos. Porque apesar de a gente sentir esse amor, a gente não pode guardar ele pra gente, sabe? A gente precisa compartilhar ele, cumprir o ID. Qual que é o nome disso? Eu vou lembrar, calma aí. Lembrei. Gente, nosso campo missionário é nossa escola, sabe? Porque nós adolescentes vivemos a maior parte da nossa vida dentro da escola, sabe? Porque a gente gasta muito tempo na escola. E então nosso campo missionário é nossa escola. E a gente precisa pregar o evangelho para nossos amigos, para que um dia eles também possam pregar o evangelho também para as pessoas que estão aí e precisam escutar, porque o mundo anseia por isso. Então a gente precisa ser ousado e pregar. E é isso, gente. Foi assim, esse é meu testemunho. Eu espero que tenha dado pra entender. Apesar da minha dicção. Ai, gente, eu sou péssima pra isso. Mas apesar da minha dicção ser horrível, eu acho que foi bom, gente. Ai, eu tô happy. Eu quase chorei, mas eu tô feliz. E é isso, gente. Vocês façam High School Changers, entendeu? Façam High School Changers, por favor. Ai, gente, por favor, façam High School Changers. Vale muito a pena. Vale a pena. Tenham fome e sede do Senhor e viva uma vida de intimidade com Ele. Porque não adianta você querer viver o sobrenatural com Deus se você não procura, se você não faz por onde. Porque é muito fácil você querer viver sobrenatural, mas não querer pagar por intimidade. Entendeu? Toma vergonha na cara e faça o High School Changer, gente. Se quiser fazer o High School Changer, gente, esse aqui, eu vou botar aqui. É o Instagram do Dunamis One Love. Se você for na bio, vai estar lá. Fazer o High School Changers e tudo mais. Vai lá, faça a inscrição, paga o High School Changers, faz o curso. São 15 aulas e 15 provas. Depois você faz um onboarding. E depois você vai fazer uma entrevista e você vai entrar pro Dunamis One Love. E aí você vai ser um One Lover. Ó, One Lover. Ai, gente, muito legal. Eu gostei de gravar esse vídeo. Mas enfim, gente, um beijo pra vocês. E Jesus ama vocês. E Deus ama vocês também. Por isso que Ele entregou o seu único filho por você na cruz. Toma vergonha na sua cara. E seja ousado. E grava um vídeo de testemunho também, gente. Que isso?
Entendeu? Vamos gravar um vídeo de testemunho também. Porque através do nosso testemunho, outras pessoas vão querer conhecer esse Deus que a gente conhece. Outras pessoas vão querer conhecer esse amor que a gente conhece. Então grava seu testemunho. Ó, tô de olho. E se você é crente, tá no carnaval, vai se converter de viado. Que vocês tenham gostado do vídeo e que vocês tenham entendido o que eu falei e que vocês tenham gostado do testemunho. Um beijo.